Meus caros, 4 casos, 4 ou 5 que mostram bem em que estado está este país. Começamos por este. Um desgraçado quase arrancou o nariz, ou arrancou mesmo, a um militar da GNR em Beja. E o caso é o seguinte. Trata-se de um homem de 33 anos que foi preso pela GNR de Beja na madrugada desta sexta-feira, eram 3h30 da manhã, após ter arrancado o nariz de um militar à dentada. O agressor, com extensa ficha policial, acusou taxa-crime de álcool numa fiscalização rodoviária feita pela GNR cerca das 3h30 da manhã desta sexta-feira. Conduzido ao posto para os procedimentos normais à detenção, entrou numa verdadeira espiral de violência, começou por dar uma dentada no nariz do guarda, arrancando-lhe praticamente na totalidade este órgão ao militar. Depois, quando os colegas da vítima ocorreram para o ajudar, foram também eles agredidos. Reparem bem, só com muita dificuldade foi possível maniatar o homem de 33 anos que está na manhã desta sexta-feira a ser presente a tribunal. O militar ferido com mais gravidade foi transportado para o Hospital de São José em Lisboa, onde está a ser operado para tentarem reconstruir-lhe a face. Os 2 colegas feridos receberam assistência no Hospital de Beja. O posto da GNR, entretanto, sofreu também diversos danos. O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, deixou uma palavra de solidariedade ao militar e sublinhou que sempre que alguém ofende as forças da autoridade democrática que procuram defender os cidadãos, está a ofender o Estado, coisa que Cabrita nunca foi capaz de fazer. Olha lá. Melhorámos de Cabrita para Carneiro e Carneiro pelo menos teve uma palavra de solidariedade para com este militar barbaramente agredido e ferido por um meliante alcoolizado e que parece, segundo a louca Pedrosa, aliás este nome tem que vir sempre precedido de um adjetivo louco. Conheço um pedroso e conheço uma pedrosa e qual deles o pior? E diz a louca Pedrosa então que a GNR já sabe, e a PSP já sabe, a polícia já sabe que levar pancada, serem agredidos, faz parte da sua profissão. E é esta tipa, esta louca, que não tem outro nome, convidada num programa de debate de comentecos da extrema-esquerda num canal de televisão paga pelos nossos impostos. Depois, a tensão que se vive na TAP, há trabalhadores ali desde meados da manhã em protesto à porta das instalações, não deixam entrar, não deixam sair ninguém, eles protestam contra o rumo que a companhia está a levar, eles dizem que a TAP não é Versalhes, numa clara alusão ao absolutismo, ao rei absolutista Luís XIV, por aí fora, portanto eles consideram que a atual CEO, chairman da TAP, é uma rainha absolutista, francesa ainda por cima, e eles não concordam e portanto protestam contra os escândalos que temos vindo a ter conhecimento, começando por aquela indemnização da Alexandra Reis, milionária, que foi paga, pois isso nos vai permitir a todos perceber a verdadeira dimensão do caos, do escândalo que é a administração, se assim podemos chamar, da TAP. A forma como aquilo tem sido gerido, que é perfeitamente discricionária e arbitrária, é como se a empresa fosse pertença da senhora francesa, em vez de ser uma empresa que está quase totalmente intervencionada pelo Estado português e paga com os nossos impostos. Mas repito, em boa hora aquela indemnização foi paga porque isso vai permitir agora que a inspeção descubra outras indemnizações, se calhar porventura até mais elevadas do que esta, e os meandros do compadrio, do amiguismo que existe na administração da TAP, que nos custa a todos, já nos custou até agora, 3,2 mil milhões, mas que parece realmente uma quinta da senhora francesa. Segue-se a luta dos professores, que já dura há mais de uma semana e que pela primeira vez, desde que eu me lembro, tem sido acompanhada várias vezes ao dia e durante largos minutos de cada vez pelas 3 televisões por cabo. Pela CNN, Communist News Network, pela SIC, a televisão doente, e também pela CMTV. É realmente, desde que me lembro, a primeira vez, desde que eu andava nestas lutas, há 15, 20 anos, no tempo de Sócrates e da nossa Ministra da Educação, Milu Rodrigues, do Isqueté. Nessa altura nós éramos 150 mil, enchíamos o Terreiro do Paço e
Se houvesse uma palavra ou duas, era ao máximo uma coisa a correr que passava nas televisões, quase de forma a que ninguém conseguisse ver. Hoje, meia dúzia de professores, muito menos do que éramos na altura, provocam realmente a indignação geral e a atenção das 3 televisões por cabo. Já não falo da estatal, porque a estatal já se sabe, está a mando de Costa e Costa ainda consegue ter mão naquilo, ter alguma força, tentando ocultar o que está a passar. Mas as outras televisões, as outras 3, elas mostram bem à exaustão, na minha opinião, até um pouco exageradamente, a luta dos professores. Claro que ali está uma pequena minoria, a luta estende-se realmente a todo o país, mas como digo, Lisboa é Portugal e o resto é paisagem. Tanto nos faz a nós aqui no interior fazer greve, em Viseu, na Guarda, em Ceia, Porto Alegre, Castelo Branco, como não? Não se desloca lá uma televisão. Entretanto, 40 professores ou menos passaram a noite em tendas em Lisboa e as televisões estiveram lá todas. Portanto, não há dúvida que Portugal é mesmo Lisboa e o resto é paisagem. Mas pronto, olha, neste caso, menos mal, porque basta-nos então a nós que os professores de Lisboa façam greve para que saiba em todo o país. Caso contrário, ninguém saberia de coisíssima nenhuma. Ora, este Ministro da Educação também ninguém sabe o que aquilo é. Parece ser um raivoso, perigoso, extremo esquerdista, um stalinista como o anterior, mas este agora cala-se. Este é mais esperto, o outro falava e este cala-se. Nós não chegamos bem a perceber o que é que o homem tem naquela cabeça, se é que tem alguma coisa. A única coisa que parece ter feito até agora foi queixa à PGR, porque parece que há ali uns professores que se cotizam para, enfim, darem algum conforto àqueles que fazem greve. E já agora vos digo, informo que por cada dia de greve, em Ceia pelo menos, no agrupamento de escolas de Ceia, no tempo da antiga diretora, cada professor era roubado de 100 euros por dia. Nós na prática ganhamos menos de metade, ganhamos 45, mas no tempo da anterior diretora ela mandava tirar, segundo percebo, mais de 100 euros. Fiz queixa, meus colegas também, e ela mandava-nos ir para o tribunal. Passamos para mais um brilhante caso do SNS, que todos temos que salvar, nem que seja à custa da vida dos próprios portugueses. Casos de doentes que morreram ou ficaram mutilados no Hospital Amadora Sintra, denunciados por cirurgiões. Peritos independentes da Ordem dos Médicos investigam os 22 casos ocorridos no ano passado. 22, meus caros. Realmente, 2 médicos do Hospital Amadora Sintra denunciaram um conjunto de 22 doentes que terão sido vítimas de más práticas clínicas por parte da equipa do Serviço de Cirurgia. Segundo escreve o Expresso, estão em causa casos de cirurgia a tumores que não existiam sequer, ou uma hérnia que permaneceu no doente depois de uma operação. Os casos aconteceram todos o ano passado e os 2 cirurgiões apresentaram queixa à administração do hospital, que indicou o semanário ter aberto um processo de inquérito para o apuramento dos factos e eventuais responsabilidades. Bem, e informou a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e Gás da denúncia recebida. As denúncias incluem casos como o de um doente que foi operado ao pâncreas por suspeitas de um tumor que afinal não existia. O doente acabou por ter complicações e precisou de nova cirurgia, refere o documento enviado ao Expresso. Noutro caso, um doente chegou a fazer radioterapia quando afinal... No caso ainda, um doente acabou por morrer depois de ter sido operado a uma hérnia e ter sofrido uma peritonite fatal. Há ainda outro doente que foi operado a uma hérnia que continuou a ter depois da intervenção. O cirurgião recusou-se a fazer nova intervenção. Entretanto, na IGAS, a inspeção refere que abriu um processo disciplinar para apurar os factos e, segundo indica o semanário, o inquérito preliminar aos primeiros 10 casos, parece não apontar falhas no procedimento médico. Portanto, meus caros, isto fica tudo em águas de bacalhau, mas pelo menos sabe-se, pelo menos ainda alguém faz denúncias das poucas vergonhas que se passam todos os dias no SNS. Uns morrem, outros ficam doentes para toda a vida e ninguém fala em nada. Toda a gente encolhe os ombros e pronto, olha, foi um azar. Paciência, o que havemos de fazer? Entretanto, Costa ri-se e o Ministro da Saúde ainda se ri mais. No assunto do dia, na corrupção da socialista, temos que o Ministério Público pede a prisão preventiva para Miguel Reis, que entretanto já renunciou ao seu mandato de Presidente da Câmara de Espinho, depois de ter sido detido por suspeitas de corrupção. Bem, ele pede renúncia, ele renuncia porque tem medo de ser preso preventivamente, só por isso.
Realmente o Ministério Público pediu a prisão preventiva para Miguel Reis, que renunciou ao mandato de Presidente da Câmara de Espinho depois de ter sido detido por suspeitas de corrupção, e também o pediu para Francisco Pessegueiro, um empresário da construção civil que terá sido favorecido pelo autarca. As medidas de coação decididas pelo Tribunal do Porto vão ser anunciadas amanhã ao meio-dia. O Ministério Público não pediu medidas de coação privativas da liberdade para os outros arguidos do processo Vortex. O Presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, foi detido esta terça-feira pela PJ por suspeitas de corrupção ativa e participação económica em negócio, e na mesma operação foram ainda detidos um funcionário da autarquia e 3 empresários. E estas são as notícias, algumas delas apenas, as notícias da corrupção portuguesa, que se confunde com o Partido da Socialista e que por sua vez se confunde com o Estado, que ele próprio, o Partido da Socialista, capturou desde há pelo menos 7 anos. Se falamos em corrupção, em 90% dos casos, meus caros, falamos do Partido da Socialista e em 10% do PS2, do Partido Social Democrata. Veja-se, por exemplo, o que se passa também em Montalegre, e sempre se passou. Famílias e amigos da autarca ganham 14 milhões e hoje até já veio uma nova atualização, 20 milhões em concursos públicos. São 3 grupos empresariais que ganhavam contra tudo e contra todos. Estavam no domínio das famílias de Orlando Alves, ex-presidente da Câmara de Montalegre, David Teixeira, ex-vice-presidente da mesma autarquia, e um amigo detentor também de várias empresas. Era aqueles que cabia a maior fatia do bolo das contratações públicas, que passavam por adjudicações diretas ou por concursos viciados. Por exemplo, no caso de David Teixeira, era a mãe que vigorava como sócia das empresas que o Ministério Público diz que eram suas. Isto é o que diz o Correio da Manhã. Orlando Alves atribuía-lhe ajustes diretos, aumentava o valor legalmente estabelecido e até multiplicava contratos. Valia tudo. E a falta de pudor dos ex-autarcas que renunciaram aos cargos quando foram detidos é realçado pelo Ministério Público. Mesmo depois de confrontados com os factos da investigação e das buscas, interrogatórios realizados em julho de 2020, os arguidos Alves e Teixeira e Pereira, o funcionário camarário, continuaram a praticar os mesmos factos, meus caros. Atuavam convencidos de que beneficiavam de total impunidade, já que nem as primeiras buscas realizadas no presente inquérito, nem as constituições de arguido fizeram refrear os seus intentos. É o que diz o MP. Isto é que tem que ser analisado, isto tem que ser visto. As pessoas sabiam, desde meados de 2020, reparem, julho de 2020, há 2 anos e meio, que eles sabiam que estavam a ser investigados. Eles foram confrontados com os factos em investigação e mesmo assim continuaram a perpetrar os seus crimes. Meus caros, expliquem-me o que é que se passa na cabeça destes socialistas, porque eu sinceramente não consigo atingir. Mas mais, o agora ex-presidente da Câmara de Espinho diz que já tinha alertado para factos que são a base da investigação e que ocorreram no mandato de Pinto Moreira, o anterior. Portanto, e já agora, o deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira, que liderou a Câmara de Espinho, é um dos alvos deste caso. Foi pedido o levantamento da imunidade parlamentar. Pinto Moreira era vice-presidente da bancada do PSD. Pediu ontem a sua demissão. Ontem! Foi Luís Montenegro quem o anunciou perante as câmaras de televisão. Ele era vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, ou PS2, meu Deus. Mas também não ficamos por aqui, porque o assessor de gabinete de António Costa, o nosso primeiro-ministro ainda, também pediu a demissão. Querem saber porquê? Meus caros, mas este caso, isto são peanuts realmente, quer dizer, relativamente aos anteriores. Este utilizou os órgãos da Câmara Municipal para fazer campanha eleitoral, coisa que acontece de norte a sul do país. Mas vejam nestes casos anteriores a quem está entregue este país. O próprio assessor de Costa. As pessoas mais chegadas que trabalham com ele no seu gabinete todos os dias. Foi condenado por violação dos deveres de neutralidade e de imparcialidade. Realmente, meus caros,
Onde houver um socialista que mande, há duas coisas que desaparecem como por encanto. Uma é a neutralidade e a outra é a imparcialidade. Este ex-autarca mais não fez do que fazem todos os outros, enfim, e do que seguir a cartilha do socialismo. E terminamos esta série com uma bela história de amor. Uma história de amor paga por todos nós. E eu tenho que fazer aqui um disclaimer. Eu adoro esta capitona. Eu, a primeira vez que vi esta mulher vestida a capitão, a homem, com aquele fato de macaco azul, ainda no tempo da Proteção Civil, eu disse logo: temos aqui homem, temos aqui mulher para combater todos os incêndios e todas as catástrofes naturais. E realmente ela só falhou em duas coisas. Ela não conseguiu combater os incêndios e nem as catástrofes naturais. De resto, ela fez tudo. Ela fez tudo. Tudo o que se esperava, tudo o que é preciso. Por exemplo, receber o ordenado ao fim do mês, ir verificar se estava tudo correto, não lhe tivessem pago a mais que depois ela tinha que devolver. Portanto, todas essas tarefas ela realizou, meus caros, com todo o garbo e pundonor. Claro, não se pode fazer tudo a 100%, ninguém é perfeito. Para fazer isto bem, para fiscalizar bem a sua conta bancária, e agora a do namorado, também não se podia exigir que tratasse dos incêndios e destas coisitas, das alterações bimbáticas que provocam tudo isto que nós conhecemos. Porque, não sei se estão a ver, mas toda esta corrupção do Partido Socialista, meus caros, não há dúvida nenhuma que esta corrupção sistémica do Partido da Socialista é provocada pelas alterneirices climáticas. Toda a gente sabe isso, não é? Pois acontece que a capitona, agora vestida menos masculinamente, tem um namorado. Não querem lá saber? Pois tem. Há realmente gostos para tudo. E esse namorado foi contratado pela Câmara do Barreiro, liderada por um partido que agora de repente, espera lá, que eu sei, eu agora não estou a ver bem, mas acho que começa por um P e um S. Podia ter a seguir um D, que era a mesma coisa, um P e um S, ou um P e um S e um D, aquilo vai dar ao mesmo. Mas neste caso não. Neste caso, a Câmara é liderada pelo PS só, não é pelo PS2, é só pelo PS original. E foi então promovido a um patamar salarial superior. Chama-se Rui Laranjeira, foi nomeado pelo Presidente da Autarquia, Frederico Rosa, do PS, para Coordenador Municipal da Proteção Civil do Barreiro, do PS, em 22 de dezembro último. O curioso é que nas últimas eleições autárquicas, Patrícia Gaspar, a capitona do PS, foi mandatária da candidatura de Frederico Rosas, do PS. Ora, Rui Laranjeira, o namorado da capitona, ele vai iniciar funções como Coordenador Municipal da Proteção Civil do PS do Barreiro, em 16 de janeiro, segundo o despacho assinado pelo Presidente da Câmara do Barreiro, do PS do Barreiro. E, segundo a revista Sábado, que revelou este caso na sua edição desta quinta-feira, o namorado da Secretária de Estado da Proteção Civil, a capitona do PS, vai ter um salário de 3.088 euros brutos por mês. Brutos mesmo, brutos. Não tendo despesas de representação. Isso é que está mal. Então, o rapaz devia ter despesas de representação para comprar o seu fatinho, a sua gravatinha, o seu sapatinho de verniz. Então, como é que ele vai andar ali no meio da mata com aquelas roupas horríveis, fluorescentes, sem jeito nenhum? Aquilo mete medo a um susto, aquilo até mete medo aos incendiários, imaginem. Imaginem vocês, está ali um incendiáriozito a fazer o seu trabalho e aparece o Rui Laranja com aquelas roupas fluorescentes. Opa, o desgraçado até pode ter um ataque, o incendiário até se pode sentir mal, coitado do homem, pá. Ora, o requinte de malvadez é que agora o namorado da capitona vai ganhar os tais 3.088, que é bastante mais do que ganhava o antecessor, que também parece que era uma pessoa do mais alto gabarito do PS. Ora, pois o antecessor ganhava apenas cerca de 2.000 euros bruto por mês. Foi este vencimento que Hugo António, o antecessor de Rui Laranjeira, começou por ganhar em agosto de 2019. Em junho de 2022, a autarquia quis renovar-lhe o mandato e aumentou. O que aconteceu? 5 meses depois, demitiu-se. Ok? E agora, o namorado da capitona ganha mais 1.000 euros do que o seu antecessor. Mas também tem outra pinta. E tem outra namorada, acima de tudo, muito mais atraente. Oh, lá o que é aquilo.
E vejam agora o comunicado do Ministro da Administração Interna que garantiu que não houve qualquer envolvimento da Secretaria de Estado da Proteção Civil do PS na nomeação do seu namorado para coordenador principal da Proteção Civil do PS do Barreiro. Rui Laranjeira, do PS, afirmou que aceitou o cargo na sequência de um contacto direto do Sr. Presidente da Câmara do PS e da necessária análise feita relativamente ao seu conteúdo e aos desafios que a missão representa. E garantiu que não se colocaram quaisquer questões éticas ou institucionais. Bem, meus caros, mas como é que se poderia alguma vez colocar questões éticas ou institucionais? Por amor de Deus, nós estamos a falar do PS. Né? PS não conhece quaisquer questões éticas ou institucionais, quer elas existam, quer não. Desconhecem-as, por e simplesmente. Com isso, resolve muitos problemas por esse país fora. Mas o giro é quando ele confessa que aceitou o cargo na sequência de um contacto direto do Sr. Presidente da Câmara do PS. Opa, brutal, hein? Adoro estes concursos, não há dúvida. Somos nós que pagamos estes ordenados. E é o Presidente da Câmara do PS que convida os seus amigos todos e os amigos dos amigos e os namorados das amigas para estes cargos que nós, com todo o gosto e alegria, pagamos aos milhões e ao fim do mês. Realmente, meus caros, há aqui uma aliança histórica entre o povo português e o PS, que é a seguinte: o povo português paga e os bois do PS recebem. Muito obrigado, PS. O que seria de Portugal sem ti? Grande e democrático distribuidor da riqueza que nós produzimos pelos vossos amigos. E pelos namorados também, pelos namorados, não esquecer.